a gente vai pensar agora, então, durante algum tempinho, sobre o que é ser luz. Jesus disse que a gente deveria ser luz do mundo, né? Sal da terra. Ou seja, a gente estava falando que o horário de verão agora entra para a gente poder aproveitar mais a luz, né? Então, como esse podcast vai ser um podcast diferente, porque a gente vai fazer ao vivo, além da gente conversar, a gente queria conversar com vocês, valeu? Então, se alguém quiser falar alguma coisa, fale. Se não falar, eu pergunto. Tô brincando, tá? Então, pergunto genérico, aí você me ajuda. Então, eu queria só que a gente começasse falando sobre isso, né? O que é ser luz? Jesus disse que a gente deveria ser luz. O que é isso? Que parada é essa, né? Ser luz. Acho que, de repente, as pessoas podem olhar, né? Ouvir a gente falando e, tipo assim, tá, o que é isso? Entendeu? O que significa ser luz? Eu lembro das primeiras vezes que eu ouvi, de repente, essa ilustração, né? De ser luz. Foi uma professora de EBD, né? Lá antes, que ela exemplificou você numa sala muito escura, né? Sem nenhuma claridade, você acende um fósforo. Aquele fósforo faz uma diferença enorme naquela sala. A sala pode ser maior que for, que você possa pensar, um breu total, mas um fósforozinho, aquela luzinha ali, ela já faz diferença, né? Acho que é mais ou menos isso que Jesus quer que a gente seja, né? Aí não precisa ser grande, não precisa ser a maioria, mas uma pessoa, né, fazendo diferença é luz. É mais ou menos como o pessoal fala no filme do Homem-Aranha, né? Um homem pode fazer a diferença. Desculpa. Eu não me lembro de professora falando nada, mas eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Você ser a luz é você estar fazendo diferença no meio de pessoas que estão em escuridão. Você conseguir, através da sua vida, do seu viver, mostrar para aquelas pessoas que Jesus ele transforma e que não importa a situação que elas estejam passando, há luz no fim do túnel, né? Você pode ser a luz, as pessoas podem ver Jesus através de você, né? Pode estar. E eu acho isso legal, que ser luz é mais do que mero comportamento. Na verdade, tem que ser uma mudança interior, né? Porque ser luz não é simplesmente o jeito que eu me visto. Ou seja, eu coloco uma roupa diferente, as pessoas olham na rua e falam: caraca, mano, queria ser igual aquele cara, porque ele se veste tão estranho. Entendeu? Eu acho que isso não chama atenção, a menos que o cara se vista muito estranho. E aí você não gostaria de copiar, né? E ser luz também não é o jeito de falar. Você olha pro cara e diz: caraca, mano, eu acho muito maneiro aquele cara, porque ele fala umas paradas que eu não entendo, cara. Eu sou doido pra falar que nem ele. Entendeu? Eu acho que não é por aí. Ou seja, ser luz eu acho que é mais uma parada interior, né? Eu mudo algo dentro de mim, e essa coisa que muda dentro de mim faz com que as outras pessoas percebam, né? Elas vão olhar pra mim e vão ver que existe, né, mais ou menos igual o fósforo riscado numa sala escura. Eu estou fazendo diferença. E quando essa mudança ela não é verdadeira, não adianta a roupa que você coloca, não adianta o seu linguajar, não adianta nada que você faça, que você não vai ser luz para aquela pessoa, você não vai ser referência. A gente já escutou muitas vezes pessoas contarem testemunhos de que estavam no trabalho, vestidos normalmente, trabalhando, e uma pessoa chega e pede para fazer uma oração. Pô, o cara não estava lá com um terno, não estava dando glória a Deus, falando em línguas e nada disso. Mas ele foi luz. Ele foi luz do jeito que ele estava. As pessoas, antigamente, achavam que ser cristão, você tem que ter um padrão de vestimenta, né, e um linguajar. E não tem nada a ver isso. Ser cristão é estilo de vida, é o jeito de você ser. E ninguém consegue fingir uma coisa por muito tempo. Você não vai conseguir se passar por uma pessoa cristã por muito tempo se você não for de verdade. E se você não for cristão, você não vai conseguir ser luz. Você pode conseguir se vestir muito bem, de terno, você pode conseguir falar o linguajar mais rebuscado, citar todos os livros da Bíblia, mas luz, referência, pessoas te procurar para orar, pedir oração, isso você não vai conseguir ser nunca. Muito bom. Só para completar, tem uma frase que alguém disse alguma vez que devemos pregar a todo tempo, né? E quando necessário usar as palavras. Verdade. Essa é muito boa. Se a gente não vive aquilo que a gente vai falar, né, ou aquilo que a gente quer falar, não vai adiantar nada nossas palavras. Eu escutei uma outra frase também que dizia assim: às vezes a nossa vida é o único evangelho que muita gente vai conhecer. Ou seja, a pessoa nunca vai ler o evangelho, mas ela vai ver a tua vida. E essa tua vida é o único evangelho que muita gente vai poder conhecer. Ou seja, que evangelho que você está pregando. É, boa. Né? Pra gente falar sobre essa parte, né, dessa mudança da pessoa que viu a luz, né, ela entrou em contato com o pessoal, viu alguma coisa
assim que chamou a atenção. E a gente vai querer saber um pouquinho dela. Então eu gostaria de convidar nesse momento o Wellington para vir para cá. Por favor, uma salva de palmas para o Wellington. Entendeu? Ele estava ansioso por esse momento. Ele falou quanto eu aguardei para poder falar. A gente quer conversar com ele para a gente saber, cara. Porque assim, o Wellington chegou na igreja do jeito mais legal que a gente gosta que alguém chegue na igreja. O Wellington não era convertido, cara, e chegou na igreja. E assim, eu bati papo algumas vezes com o Wellington, né? Sobre isso. Então, a gente convidou o Wellington para poder falar pra gente hoje como que foi essa experiência dele, porque ele tava lá fora, cara, agora ele tá aqui dentro. Então, tipo, como que foi esse processo, Wellington, né? O que chamou a atenção? O que foi luz para você? Bom, primeiro eu já tinha frequentado algumas igrejas, rodei, né? Praticamente quase todas aqui de Rio Jardim, e a última foi a Memorial. E assim, quando eu entrei, o que me encantou de início, né, foi a maneira do pastor pregar, a forma, assim, a expressão dele não ser aquela coisa, como a Lani falou, terno, gravata, sabe, aquela coisa, roupa, todo mundo tá ali, não tinha aquele negócio de menina que tá de saia, não poder usar uma calça, algo do tipo. Então isso foi me chamando a atenção, e eu fui vendo a diferença, né, de uma igreja para outra, e via o pastor pregando e tal, e aquilo ali foi me encantando. Fui vendo que o pessoal era todo mundo unido. Um ajudava o outro, né? Não tinha aquela coisa, um exemplo, Paulo só vai filmar e não vai te ajudar a mexer, a consertar o som. Ele só filma, não faz nada disso. E eu fui vendo aquilo ali e fui me encantando. Portanto, que a gente continuou indo, eu e Thaís. O que me chamou mais atenção foi que naquela igreja ali eu só conhecia o Robson, que morava em frente à casa da minha avó, então de infância, Vini, na bateria, e Guilherme, né? Que estudou comigo. Fora isso, não conhecia mais ninguém. Apesar de ser de Rio Jardim, não fazia a mínima ideia de quem era Davi, Paulo, Alaine. Parece que eu nunca tinha visto na minha vida. E assim, o que mais me encantou mesmo foi quando eu estava indo embora e você mesmo veio, me abraçou e tal, falou comigo. Aquilo ali para mim foi suficiente. Vi que fui muito bem recebido, vi que foi um lugar que me abraçou mesmo, entendeu? E aquilo ali, dali em diante, mudou meus pensamentos, mudou minha vida. Foi onde eu tomei minha decisão de realmente me firmar na igreja. Aí Thaís também junto comigo. A gente se firmou na igreja, Thaís já era batizado. Eu assisti o batizado de Thaís, tudo. Mas aquilo ali, na hora, eu não tinha vontade, né? Não tinha, assim, dado, assim, movido no meu coração que eu tinha que me batizar. Até então eu estava perambolando, indo por ir, tentando conhecer, tentando entender, mas não tinha um motivo para dizer assim, não, hoje eu quero ser assim, eu quero ser diferente, eu quero ser batizado, eu quero ser luz para alguém, né? E isso eu vi ali na Memorial, a partir daquele dia, quando eu saí, eu já cheguei em casa, deitei, aí comecei a pensar, refletindo, né, em tudo que tinha acontecido, e foi quando eu tomei minha decisão. Falei, não, quando a primeira oportunidade que tiver, eu não vou perder não, esse é o abraço, e vou me batizar, é com esse pessoal que eu quero estar, se é doido, se não é, se vai pregar, se não vai, eu estou junto, então todo mundo junto, se der certo, ótimo, se não der, estamos aí, vamos tentar de novo, eu vou abraçar o pessoal, e foi o que eu fiz, né? A primeira oportunidade que o pastor deu, eu levantei a mão, né? Fiz o dia preparatório, né? O dia do compromisso, todinho, aí me batizei, foi até, acho que, se eu não me engano, o primeiro dia que meu pai foi na igreja, foi no dia do meu batizado. Depois ainda consegui levar mais algumas vezes, né? Consegui levar ele com o pessoal, que eu vou tentando também, né? Mudar, tem que ser luz em casa, né? Para minha família e tal, e vou vendo. E aí foi assim, foi isso mesmo que me chamou a atenção mais, me deu vontade mesmo de ser luz. Show, cara, parabéns, gente. Salva de palmas, por favor. Cara, brigadão, valeu mesmo, mano. Se ele tivesse ensaiado, não ficaria tão bom. Sério, ficou muito bom. Isso é legal, né, cara? A gente vê... Às vezes são pequenas atitudes, cara, que fazem a gente ser luz. Né? Eu não sabia dessa, El, que eu tinha te abraçado e chamou a atenção dele. Mas você vê, cara, que coisa. Eu acho isso legal porque, assim, às vezes passa despercebido pra gente. Entendeu? Porque a gente a gente corre um risco muito grande na igreja de se tornar muito fechado na gente mesmo. E da gente ser muito carinhoso e atencioso um com o outro. Mas quando vem uma pessoa de fora, a gente faz com que aquela pessoa se sinta totalmente excluída do grupo. Ela entra, olha e vê assim, cara, eu não sou bem-vindo aqui. Entendeu? Mas está todo mundo ali dentro se amando. Eu acho que a gente tem que ter essa preocupação de, poxa, cara, veio uma pessoa, a gente abraça. E o mais legal de tudo é aquilo, né? Paulo fala isso, que o amor não seja fingido, né?
Não passou pela minha cabeça em nenhum momento, cara, de tipo, vou abraçar o Wellington, cara, porque esse moleque vai ficar na igreja. Não passou. Mas olha só que barato, né, cara? Foi uma pequena expressão que foi luz na tua vida, cara, que barato. E aí a gente vai para a segunda parte, né? Ser luz é isso, é fazer diferença. É a gente conseguir viver uma vida que chame a atenção das outras pessoas, assim como a luz chama a atenção na escuridão. Então, a gente chama a atenção para coisas boas. E o legal é que a gente não precisa ser luz do mesmo jeito. Isso é que é muito maneiro, né? A gente é luz de formas diferentes. Se você olhar para Memorial, cara, Memorial é um coquetel, cara, é um maior barato, né? Tem gente de tudo quanto é jeito. Tem o cara que quando a gente toca hino do cantor cristão chega a chorar no banco. Mas, coitado, quase não escuta, né? Porque tem a galera do rock, como eu, então a gente bate uma cabeça frenética, né? E tem o cara que já gosta, né, do evangelismo, tipo Rafa. É o cara que o coração queima por evangelismo e tal. E tem gente como eu, que gosta de cuidar da galera que está lá dentro, entendeu? Eu gosto de pegar o cara que está ali dentro e conversar com ele. E quando eu vejo que alguém está meio assim, chegar e, pô, bater um papo, conversar. Ou seja, cara, isso é que é o legal. A gente é diferente. E ser diferente é muito maneiro. Então, para a gente poder falar sobre essa parte de ser diferente, a gente queria convidar o Alan, né? Alan, por favor, palmas. Alan, cara, ele veio, né, de uma outra igreja para Memorial. E aqui a gente não quer de forma nenhuma bater um papo com ele para ele poder dizer as razões pelas quais a Memorial é melhor do que a outra igreja. Não, não. Mas, como é um caso legal de alguém que cresceu numa outra comunidade, de um outro jeito, e veio participar com a gente quer saber do Alan, cara, como é que foi essa experiência, né? De estar numa outra comunidade bem diferente e hoje fazer parte de uma outra comunidade. O que era legal lá, o que é legal aqui, o que você via que atingia lá, o que hoje atinge aqui. É bem isso. Bom, nesse caso, tipo assim, o que eu conheço de uma vida de um cristão, primeiramente, eu nunca saí da igreja, eu nunca fui para o mundo, eu nasci num berço evangélico, sempre fui evangélico, e nasci num segmento pentecostal, né? Assembleia de Deus, e lá dentro da igreja eu aprendi muitas coisas importantes em relação à visão da igreja, que leva para o caso espiritual, né? A questão do espiritual na Assembleia de Deus. Eu aprendi o caso também das pessoas buscarem mais a Deus, não só na palavra, que ensina muito, mas também no espiritual, para a gente começar a acreditar mais nas coisas espirituais, onde que Deus usa muito. Porque hoje em dia, a gente vê, né, no mundo, muitas pessoas olham assim e falam que isso não é Deus nada, que Deus usa o quê? Entendeu? Aí você sabe que tem muito ateu no mundo, né? As pessoas que, ou até mesmo que já foram crentes e deixaram de desacreditar na palavra de Deus. Então eu aprendi muito sobre isso e também como jovem pode fazer diferença no mundo, né? Em questão de ser a luz mesmo, como já tá falando sobre isso, mas de mostrar também o espiritual de Deus através da gente. Eu aprendi muito em relação a isso, amadureci muito isso. Só que em um caso especial, para eu ter conhecido a Memorial, para eu ter ido para lá, claro, que foi Deus que me chamou, mas através de Renata, a minha namorada, que foi tipo assim, Deus usou a vida dela para eu conhecer o pastor Luiz Sérgio, que, como o Wellington falou, o pastor ele tem uma visão diferente em relação a tudo quanto é tipo de pastor que eu já vi. Não querendo desmerecer, mas outros pastores têm uma visão maravilhosa. Deus tem um chamado para cada um. Porque a palavra de Deus diz que Deus se agrada da multigraça. Entendeu? Ele age na graça. Tem igreja que é espiritual, tem igreja que é de visões, de falar em línguas, e tem igreja que leva para a palavra de Deus, que é o caso da Memorial, onde que a palavra de Deus, a gente concentra mais a questão que já é o foco da igreja, amor, respeito e aceitação. E é uma igreja contextualizada na palavra de Deus. E é isso que faz a diferença lá. E o grande caso de ter conhecido o ministério foi aquilo que faltava dentro de mim ainda, a questão pessoal, que eu já entendi o que era espiritual. Entendeu? Na igreja eu entendia. Só que faltava um complemento de um ministério que me chamasse mais para a palavra de Deus. Então o que aconteceu? Eu já tinha o espiritual, já tinha uma formação, já entendia da palavra de Deus, já tinha conhecimento. Só que agora parece que eu consegui encaixar mais uma base dentro da palavra, mais conhecimento em relação à palavra. Entendeu? Porque eu acho que não existe um cristão que queira viver só de espiritual, mas se não tiver a palavra. Aí não é cristianismo. Porque tudo que se lê ao espiritual, sim, palavra de Deus, não é cristianismo, não é luz. Então, o que aconteceu? Eu, através do pastor Luiz Sérgio,
da família pastoral tia Silvia, todo mundo, eu conheci esse lado de a gente não olhar para as pessoas com indiferença. Como já foi falado aqui, a gente olha para as pessoas não pelo que ela veste, pelo que ela deixa de vestir, porque usa um brinco, um cordão, ou porque um homem bota um brinco, tem tatuagem. Pelo contrário, a gente tem que saber respeitar os outros, porque Deus, quando ele veio à Terra, ele veio para salvar todos, né? Deus veio para não só salvar aqueles na época que eram leprosos, que eram doentes, eram enfermos, mas veio também para salvar aqueles também que estavam no meio de nós, como pessoas simples, andavam bem, ou andavam de um modo que ninguém olhava assim, poxa, essa pessoa é maravilhosa, pô, pessoa certa, deve ser uma pessoa muito boa, mas só Deus conhece o coração, entendeu? E o que me chamou para vir para o Memorial foi isso, foi a questão da palavra ser pregada de um modo diferente, de focar que Deus, ele não olha um estilo de pessoa, um estilo de vida, padrão no exterior, mas ele olha o interior da pessoa para fazer o quê? Para resgatar ela, porque Deus veio para salvar o mundo, né? Então, o Memorial tem aquela questão também do amor, né? Que a gente tem um amor um por outro que você vê que não é coisa de amigo só, cara, é irmão. Que quando você precisa, cara, se alguém um dia tiver passando dificuldade em casa, se não tiver alimento dentro de casa, tenho certeza que a igreja se levanta e vai lá e abençoa, cara. Entendeu? Mesmo que a pessoa fique com vergonha, poxa, eu não vou falar não, tal. Entendeu? Mas tem uma pessoa da família que chega lá e fala, pastor, pô, pastor, tô precisando de ajuda, tal, não sei o quê. O pastor chega lá, reúne a igreja, primeira coisa que faz, que nem reúne às vezes nem o pastor, a própria juventude, o ministério da igreja, as próprias pessoas se levantam para tentar ajudar. Às vezes nem precisa do pastor, que é o exemplo, levantar para ajudar. Então a Memorial tem muito disso. É um amor que não é de homem, porque o amor de homem é falso, né? O amor de homem é limitado. Então o amor que tem através das nossas vidas, que resplandece no Memorial, o respeito pelo próximo, pela diferença, é o amor que vem de Deus, é um amor incondicional. Então é isso que eu falo. A igreja ali, ela tem uma visão maravilhosa. Então isso que tem completado dentro de mim. É o espiritual que eu já tenho e mais aquilo que eu estou somando com a palavra de Deus. Então é isso que tem feito a diferença na minha vida. O que me chamou para ir para ali. Porque primeiramente, antes de ir para outra igreja, as pessoas acham que é fácil, né? Pô, vou para outra igreja ali, bom pra caramba. Entendeu? Lá é muito show e tal, mas só que a gente esquece de, primeiramente, tipo, direção a Deus, né? Saber que quem controla a nossa vida não é a gente, porque a gente precisa ter raiz, na verdade. Para a gente partir para outra igreja, a gente precisa ter raiz, porque senão a gente não acaba não ficando em lugar nenhum. Então, a Memorial ela tem uma visão que me chamou muito, muito, muito especial mesmo, porque é uma igreja diferente, uma igreja contextualizada, entendeu? Uma igreja que tem uma visão que muitos lugares ainda estão crescendo, não estão aprendendo. Tem Deus, tem a palavra de Deus, mas lá tem mostrado uma diferença muito grande na minha vida. Eu estive... Não fiquei só na Memorial, né? Teve uma época que eu fiquei no Calvário e foi legal, porque lá eu aprendi um monte de coisa que eu não conhecia e lá para mim foi a sua experiência, né? Assim, lá no Calvário eu tive algumas experiências, cara, espirituais tremendas. E eu guardo isso comigo até hoje, né? Lá eu vi algumas coisas, cara, que assim, eu nunca pensei que fosse ver. E foi muito legal. E aí eu voltei para Memorial e depois eu fui para Fazenda Brasil, né? A Igreja Batista de lá. E, cara, a Igreja Batista Fazenda Brasil, passei 4 anos lá e foi muito legal. E foi muito importante para mim, para o meu crescimento pessoal. Porque quando eu cheguei lá eu tinha uma cabeça e quando eu saí de lá eu tinha outra cabeça completamente diferente. Eu cheguei lá, cara, super rebelde, né? Porque eu vinha da Memorial, né? Então eu cheguei numa igreja batistona, daquela que a galera só cantava cantor cristão, e eu cheguei falando assim, eu vou mudar isso tudo, e daqui a pouco a galera vai estar cantando só música do David Keelan, e eu achei legal, cara, que o pastor André, que pastoreava na época, né? Me pegou, me colocou na liderança do Ministério de Louvor, cara, e teve muita paciência comigo. Muita, e eu precisava. E aquela paciência toda dele para comigo, cara, foi me mostrando o seguinte, cara, eu não preciso mudar ninguém, cara. Entendeu? Eles são legais do jeito que eles são. E aí eu fui aprendendo essa parada e, cara, quando eu saí de lá, que eu voltei uma pessoa muito mais tolerante. Então, né, é muito legal a gente escutar esse relato de uma outra realidade, né? Assim, nós não conseguimos atingir todo mundo, cara. A gente precisa dessa diferença exatamente porque algumas pessoas que não são atingidas pela Memorial são atingidas pela Assembleia de Deus, são atingidas pela Deus é Amor, unidos em Cristo, e todas aquelas que existem, cara, e cada uma delas é importante
no seu segmento e para atingir um determinado grupo de pessoas. Eu acho que o legal é exatamente isso, que Deus ele trabalha na diversidade, na diferença de cada pessoa. Às vezes a gente acha que é preciso ter um padrão. Tem que ser, para você, hoje em dia, você tem que só tocar rock para poder atender as pessoas, ou então é só balada. E, às vezes, a gente até critica muitas outras igrejas, eu, particularmente, a gente até brinca, implica e fala, Assembleia de Deus, o pessoal é mais certinho, o pessoal canta música do cantor cristão, ou então a gente usou outra mais pentecostal, profecia e tal. E a gente tem essa mania de implicar, de brincar, mas Deus ele trabalha, porque assim, as pessoas são diferentes. Existe gente de cada tipo, de cada jeito, flamenguista, tricolor, botafoguense. Cada um é um jeito, cada um é de uma maneira. Nós somos diferentes, nos vestimos diferentes. Se a gente olhar aqui em volta, cada um está vestido de um jeito, um de bermuda, um de calça, um de camiseta, de vestido. Se nós somos diferentes no nosso dia a dia, por que na hora de tratar do espiritual a gente quer montar um padrão? Se fulano não cantar a música que eu canto, então ele não é tão espiritual quanto eu. Se naquela igreja não tem profecia, não tem Deus naquela igreja, Deus não atua. Se no canta rock é um bando de bobos que estão lá só levantando a mão e falando em línguas. Deus trabalha na diversidade. E o bacana do ser luz é o respeitar. A gente precisa respeitar também as outras pessoas, respeitar a diferença de cada pessoa. E Deus ele trabalha exatamente nisso, nas diferenças. E, às vezes, é o que Davi falou, a gente não vai alcançar pessoas que a Assembleia vai alcançar. Por quê? Porque aquela pessoa tem o perfil da Assembleia. Às vezes, a gente não vai alcançar pessoas que a Pentecostal vai alcançar. E o ser luz também orar por essas igrejas, para que Deus use essas igrejas para alcançar as pessoas que a gente não alcançaria. Uma coisa importante também é que eu saindo da Assembleia de Deus, vindo para o Memorial, não quis dizer que eu saí de lá, eu saí de lá brigado com o pastor, brigado com a igreja, porque não aceitava as coisas. Pelo contrário, eu saí de lá não por ter brigado, mas saí de lá porque eu vi que Deus abriu um novo caminho, um novo projeto para minha vida em outro lugar. E eu continuo amando aquela igreja como homem memorial. Lá, eu nunca vou esquecer, eu sempre falo pastor lá de lá. Eu amo o pastor, eu vou falar, sempre vai ser meu pastor, porque eu aprendi muita coisa com ele. Eu vou estar sendo hipócrita de dizer isso, se eu não reconhecer que muita coisa eu aprendi na Assembleia de Deus. Então, Deus agora, nesse momento, ele tem um plano novo para a minha vida, ele tem um chamado novo, eu tenho novos ares para me fazer crescer no meu ministério, crescer mais espiritualmente e me basear mais na palavra. Mas a questão disso, como a Aline falou, a gente tem que saber respeitar a denominação de cada um. Então, acho que as pessoas têm que entender que quando a gente sai da igreja para ir para outra, é porque está obrigado muitas das vezes. Muitas vezes é porque Deus tem um projeto, um plano para cada um. E então Deus ele toca no momento certo. Meu filho, está na hora de você ir para ali. Eu quero te usar ali, eu quero te usar naquele lugar agora. Está na hora de você aprender alguma coisa naquela igreja ali, que muitas das vezes essa igreja tem uma visão aqui que você já aprendeu. Você já amadureceu naquilo que eu queria te mostrar nessa igreja. Agora está na hora de te mostrar outros áreas, outro ministério, para você abranger mais a sua visão e o seu conhecimento em relação à minha palavra. Em outros lugares. É verdade, é isso. Gente, Alan, muito obrigado. Palmas para ele, por favor. Pra gente encerrar, cara, ser luz nem sempre é fácil. Esse é fato. E algumas vezes, cara, se torna muito difícil. E aí, alguns de nós, quando esse dia chega, alguns de nós são mais sinceros, né? O que acontece? O cara sai da igreja. Alguns de nós não saem da igreja. E a gente fica dentro da igreja mentindo. Né? Meu caso particular foi o segundo. Quando eu entrei na adolescência, cara, né, lá para 13 anos, eu passei pela minha época de rebelde sem causa. E eu nunca saí da igreja. De fato, eu nunca saí da igreja. Mas de direito, eu estava fora dela, cara, há muito tempo. Eu continuava lá dentro, fazia tudo aquilo que era esperado de mim, mas no meu coração, cara, já não tinha mais nada daquilo. E aí, essa experiência foi interessante, porque dentro da igreja e fora da igreja, eu comecei a questionar muita coisa e eu me lembro que eu mesmo disse assim, eu só volto se um dia eu escutar Deus falar comigo, porque eu vou saber que não foi ninguém que tentou me enganar, foi Ele quem falou, e eu ouvi. Então no dia que eu ouvi, cara, eu falei, cara, agora não tem mais como correr, vou ter que me endireitar, porque foi o que eu coloquei e foi o que aconteceu, né? Então eu me lembro exatamente do dia, do que Ele falou e de como foi.
Então aquilo dali mudou minha vida pra sempre, cara. E eu falei, cara, agora não dá mais pra brincar. Então, pra mim, foi a volta. Pra gente poder conversar sobre essa parte, de assim, a pessoa que estava na igreja, saiu da igreja e voltou para a igreja. Porque assim, a luz, cara, ela pode até ficar fraquinha dentro da gente. Mas quem tem a luz lá dentro, cara, ela não apaga. Ela continua. Um dia volta. A gente queria convidar Vanessa. Então, por favor, uma salva de palmas para Vanessa. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite para participar desse programa tão importante, né? Você sabe que a audiência é maior do que a Oprah, né? É, maior do que a Oprah, com certeza, né? Então, a gente quer saber da Vanessa, como que foi essa experiência, né? Tipo, a gente cresceu junto dentro da igreja, né? Então, assim, Vanessa faz parte daquela galera que junto com o Robson, apesar dela ser bem mais nova, né? Mas estava com a gente lá, né? Porque ela é mulher, então eu peguei bem leve, vocês viram, né? Ela é bem mais nova. O que acontece? A gente cresceu junto, né? E em algum momento, Vanessa saiu. Mas depois ela voltou, cara. Então a gente queria saber o seguinte, cara, quando você estava lá fora, o que te fez voltar? Né? O que brilhou pra você para que você falasse assim, cara, eu quero voltar? Bom, eu não sei, assim, precisar como foi e por que eu saí. Eu só sei que quando eu fui ver, eu já estava no mundo. E quando eu estava lá, cara, eu acho que eu aproveitei de formas totalmente diferentes tudo que eu podia e que eu não podia fazer. E toda vez que eu saía para qualquer lugar que fosse, quando eu chegava em casa, eu ficava com aquele vazio. Eu sentia aquela solidão, aquela coisa que eu não sei explicar por quê. Mas era sempre assim. Eu estava triste, de repente eu estava no meio de um monte de gente, muita alegria, muita badalação. Você come de tudo, você bebe de tudo, você participa de todos os tipos de festas, mas no fundo você está com aquela tristeza, aquele vazio e que nada preenche. Você conhece um monte de gente, um monte de lugar, você está hoje aqui, amanhã você está lá. Todo mundo sabe como é que é, né? Quer dizer, tem gente que não sabe. Mas eu posso dizer que eu fiquei muito tempo fora da igreja, muito mesmo, mas nada preenchia o meu vazio. Eu sempre me sentia sozinha, sentia tristeza, sentia aperto, passava por situações onde eu via que nada podia melhorar a minha vida. E veio Miguel. Miguel, acho que foi a luz da minha vida. Deus mandou Miguel para mim, para me fazer... Eu vou chorar, eu não consigo. Para poder me fazer voltar. Eu comecei a frequentar de novo a Memorial e eu cheguei lá, gente. Cara, eu me lembro de pessoas chegando para mim, como a gente citou aqui. Fernando, ou Davi chegou e me deu um abraço, mas aí eu fui na igreja e, cara, uma vez Fernando chegou para mim, cara, estou muito feliz de você estar aqui. Eu me sentia tão bem, tão feliz, porque não é que desmerecer meus amigos, eu tenho ótimos amigos, mas você sente aquele aconchego, aquela coisa assim de Deus mesmo, das pessoas que estão lá na igreja e que te acolhem e te recebem com os braços abertos, entendeu? Foi muito bom. E todo dia eu falava assim, cara, eu vou lá porque vai chegar alguém, vai me abraçar, vai me falar alguma coisa que eu vou gostar, e eu ficava feliz com aquilo. Até que chegou um dia que eu estava na igreja, Mayra estava sentada do meu lado, aí o pastor estava fazendo um apelo, meu coração acelerava, igual tá agora, que eu tô nervosa. Meu coração acelerava, ficava assim, eu quero ir. Ai, eu não vou. Eu quero ir. Aí eu falei, Mayra, eu quero ir lá, mas eu não quero ir sozinha. Aí ela, eu vou com você. Aí eu fui. Eu falei assim, Senhor, eu quero te entregar de novo a minha vida e eu quero ficar aqui. E por mais que às vezes a gente se sinta assim... distante, a gente pede a Deus para que Ele permaneça com a gente, porque não tem lugar melhor, não. Não tem alegria melhor do que estar ali, do que estar com vocês, entendeu? É muito bom, é maravilhoso. Essa ideia, né, de ser luz não é uma ideia minha, não é da campanha de missão nacional, não é nada. A ideia foi de Deus, cara. E isso é que é o legal. Tem uma música do Pastor Cirilo, cara, que eu acho muito maneira. O Luiz Gustavo também curte muito. O coro dela diz assim, faz-me brilhar, brilhar como as estrelas lá do céu, que apontam o caminho aos navegantes. Faz-me brilhar e refletir ao mundo a tua glória, mostrando o caminho aos perdidos que navegam pela imensidão da vida. E eles acharão descanso em ti.
E eles acharão descanso em ti, porque um dia alguém brilhou na minha vida. E eu achei descanso em ti. Cara, eu acho essa música fantástica, cara. Né? Ele fala assim, poxa, me faz brilhar, porque eu sei que eles vão encontrar descanso, porque eu encontrei descanso, cara. Por que eu encontrei? Porque um dia alguém brilhou na minha vida. Né? Eu não sei quem brilhou na tua vida. Né? Na minha vida eu tenho alguns nomes de pessoas que brilharam. Um deles, um senhor que eu nunca conheci, nunca o vi. Ele faleceu no ano passado e eu nunca o conhecia, mas foi lendo o material dele que eu me converti, John Stott. Né? Eu sentado na minha casa, cara, lendo, dentro da igreja, né, mas com o coração já fora dela, e lendo a carta de 2 Timóteo, um livro dele. Né? Que o título dela era, na capa tem uma lâmpada, e diz assim, ser forte e corajoso. E aí, cara, eu peguei aquele livro do John Stott, cara, e tava lendo. E eu me lembro que é assim mesmo, né? Eu lendo, parei na minha casa, dentro da igreja, né? Já crescendo lá dentro. E parei e disse assim, cara, eu nunca tomei uma atitude de falar aquelas palavras mágicas, né? Senhor, hoje eu te entrego a minha vida, entendeu? E reconheço você como meu único e suficiente Salvador. Eu falei, cara, eu sou filho de peixinho. Eu não me converti ainda. Eu tô vivendo na aba de papai e mamãe, entendeu? É o Deus deles. E aí eu me lembro que naquele dia eu ajoelhei na minha cama de noite, cara, com 13 anos, e fiz essa oração e disse, hoje eu te entrego a minha vida. Eu não quero que você seja mais o Deus dos meus pais. Eu quero que você seja o meu Deus. Eu quero que você mostre pra mim que eu posso ser seu filho, né? Não eles. E, cara, de lá pra cá, tem sido uma loucura, né? Porque viver com Deus é uma loucura. E tanta coisa difícil. Né? Não é fácil. E existem momentos, cara, em que a gente pensa que a gente não vai suportar. A gente tava orando e tava lembrando, né? Mariana, cara, foi braba. A gente tava com um curso de Casados para Sempre e a gente não desistiu do curso. Cíntia ministrava o curso, saía e ia para Duque de Caxias para dar mamar para Mariana e voltava. E Mariana ficou 40 e tantos dias internada na UTI. E todo mundo disse que ela não tinha mais chance. Os médicos disseram que tudo que eles podiam fazer eles já haviam feito. E naquele tempo todo, cara, a gente estava lá na igreja aí eu fico pensando, né? Hoje eu estava falando com o papai. Essa ironia da vida. Às vezes a gente está lá em cima do púlpito, cara, cantando, e todo mundo olhando pra gente, falando assim, pra eles é mole, a vida deles é perfeita. E minha filha é lá internada, cara, né? E a gente lá em cima, cara, você não nota, porque a gente sobe, canta, ri, brinca, mas quando sai, cara, eu ia pra casa e falava pro pastor, cara, quantas vezes o culto terminou, eu fui pra casa, Cíntia não tava em Duque de Caxias, eu botava a chave na porta, entrava em casa, deitava chorando, cara. Porque eu falava, cara, eu não sei se minha filha vai estar viva amanhã, e no domingo seguinte eu tava lá, cara. Por quê? Porque eu queria ser luz. Entendeu? Não é fácil. Não é fácil. Não é. Eu acho que o legal também, barato, é que às vezes a gente acha que para ser luz precisa acontecer algo assim, grandioso. Ou então Deus precisa falar com a gente, ou precisa ir para um campo missionário, ou precisa fazer campanha de rua. Tudo isso é importante, buscar a Deus é importante, ler a Bíblia, isso tudo vai te ajudar a fazer a diferença, a ter Deus dentro de você, mas eu acho que isso que a Vanessa falou é muito legal, porque ela entrou na igreja e ela queria ser abraçada. Eu falei, gente, ser luz não é só fazer as coisas grandiosas. Às vezes a gente pode começar no pequenininho. Às vezes a gente acha, não, eu quero ser luz, eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa diferente de agora em diante, vou meter cara numa campanha, fazer alguma coisa na igreja. Às vezes não é o seu ministério, às vezes não é aquilo que você deve fazer, e você perde a oportunidade de abençoar a vida com um abraço, uma coisa tão simples que você poderia ser luz. Ser luz não é só coisas grandiosas, é no dia a dia, é nas pequenas atitudes de não falar com o irmão, no jeito de tratar, que a gente vai conseguindo ser luz e fazendo a diferença. E uma vida foi alcançada através de amor, de carinho. Não foi ninguém que chegou lá na igreja falando algo de extraordinário para Vanessa, foi que ela foi acolhida. E isso que é o bacana. Qualquer um pode ser luz, basta querer, né? Muito bom. Pra gente encerrar, cara, eu queria que a gente visse um vídeo, tá? E esse vídeo ele é legal porque ele mostra exatamente essa coisa de que não foi da gente que partiu essa ideia partiu de Deus, cara. Foi ele quem tomou a iniciativa de ser luz, tanto para mim quanto para você. Então eu queria te convidar para que você pudesse olhar ali e a gente vai ver um vídeo rapidinho.
teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, eu te darei, eu te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, eu sei que vai, eu sei que vai. E o grande dia
Cara, eu odeio esse vídeo. Toda vez que eu vejo, eu tenho que me esforçar ao máximo para eu conseguir não chorar, para eu poder falar depois dele. É brabo, né? Mas o que eu fico pensando, cara, é assim, às vezes você pode pensar, cara, a história é legal. Pois é, cara, ela aconteceu. Esse é que é o legal. Ela aconteceu, né? E o cara chorando à beira do trem era Deus, cara. E isso foi feito por mim e por você. O que eu acho mais interessante é que a galera que passou ali no trem, né? Muitos nunca nem vão saber, cara, do sacrifício que o cara fez. Exatamente como Deus. Muita gente vai passar a vida inteira, cara, e nunca vai estar nem aí, né? Vão falar coisas como, uma vez eu já escutei, não pedi para ele matar o filho dele por mim. Entende? Mas ele fez. E chorou. E o sacrifício foi feito, cara. Entendeu? E tem muita gente que vai viver a vida inteira, né? Como diria o profeta Renato Russo, né? Tem muita gente que vive a vida inteira sem dizer ao menos obrigado. Entendeu? Cara, obrigado. Nem isso. E tudo isso, cara, foi feito para mim e para você. A gente convidou vocês para virem aqui nessa noite, né? A gente veio para cá nessa noite porque a gente tem esse compromisso. Não é fácil. Não é porque a gente é bom, entendeu? Não é porque nós somos um grupo espetacular de pessoas. Não é isso. A gente se esforça um pouquinho a cada dia, cara. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta. Às vezes a gente acerta muito, às vezes a gente erra muito. Mas a gente tem o compromisso, cara, de ser luz. Entendeu? Não é algo que vem de nós. É a graça de Deus, né? Foi pelo sacrifício que ele fez, pelo tamanho sacrifício que ele fez, de entregar um mais querido, para que todos nós tivéssemos chance. Nós que estamos aqui, cara, a gente olhou para esse sacrifício e disse assim, a gente não quer ficar indiferente, a gente quer dizer obrigado, entendeu? Quer dizer que valeu a pena. Então, cara, eu queria convidar você para que a gente pudesse orar, para a gente encerrar esse momento, tá? Aí você que estava aí preocupado, falando assim, cara, né, será que eles vão fazer apelo? Não, eu quero que você pense nisso. Eu quero que você pense. A gente te convidou aqui nessa noite para comer pizza, sim, é lógico. Mas que você pudesse pensar nisso junto com a gente, tá? Nós não somos pessoas especiais. Somos comuns, cheios de erro, cheios de falha. Só decidimos dizer a Deus que valeu a pena. Só isso. Se você puder ficar de pé, fica de pé aí no seu lugar. E a gente vai orar e agradecer a Deus por esses momentos, pelas pessoas que participaram com a gente. Wellington, Thaís, Alan, muito obrigado por a ligação tão rápida hoje, né? Vanessa nem teve uma ligação. Eu falei, Thaís, liga não, é porque eu tava olhando pra você, tá? Vanessa, coitada, não teve nem ligação, foi Cíntia, né? Que passou lá rapidinho, você aceita fazer tal? Então, muito obrigado por vocês terem aceitado, tá aqui falando com a gente, tá? Contar um pouquinho da vida de vocês, foi muito legal. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esses momentos que nós passamos aqui. Te agradecemos por cada pessoa que compartilhou um pouquinho da sua vida conosco. Te agradecemos porque o Senhor tem nos dado esse desafio de sermos luz. Ele nunca vai ser fácil porque não é de nós, ó Pai. Não é de nós ter luz. Isso vem do Senhor. E é tão difícil porque às vezes a gente erra, às vezes a gente se vê cansado, às vezes a gente acha que nem vale a pena. Mas vale, Pai. Vale a pena. E nós que estamos aqui passamos por muitas dificuldades, passamos por tantos problemas, ó Pai. Tantas vezes pensamos em desistir, algumas outras desistimos, ó Pai. Mas nós estamos aqui, apesar de nossas falhas, apesar dos nossos defeitos, dizendo para o Senhor, muito obrigado, valeu a pena. Valeu a pena porque mudou a minha vida. Valeu a pena porque mudou a vida de tantas pessoas. E tem mudado a vida de tantas pessoas. E ainda vai mudar a vida de tantas pessoas. Muito obrigado por esse sacrifício de um mais querido para o Senhor, mas que nos comprou a vida. Por causa desse sacrifício, hoje cada um de nós estamos aqui vivos, podendo, ó Pai, receber a vida do Senhor. Esse é o dom mais precioso que a gente pode receber e nós não queremos mais nada, só isso. Só te dizer muito obrigado, valeu a pena. Muito obrigado por cada pessoa que veio aqui nessa noite, ó Pai. Que isso possa estar na nossa mente, que a gente não veja esse sacrifício e deixe que ele passe como vão, como leviano, como algo que nós não precisamos nem dar atenção, mas que a gente possa pensar nisso, que a gente possa te dizer obrigado, que a gente possa receber isso no nosso coração. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém.